funcionário da Caixa Econômica Federal. Nessa época era gerente de alguma coisa aí da Caixa. E já frequentava, assim, reuniões ditas espíritas, né? E esse ano eu recebi, o ano 1991, eu não saberia precisar mais hoje em dia, mas coisa para mais de uma dezena de recados de diversas reuniões espíritas que ocorreram na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que ocorreram no centro do Rio de Janeiro e outros em Natal, de que a minha condição humana iria morrer com 44 anos. Eu fiquei lidando com aquilo sem entender o que é que significava, né? E me preparei para morrer aos 44 anos, porque estava todo mundo avisando. Então, vamos lá. E um determinado centro de Natal também recebeu essa informação. E um amigo meu frequentava esse centro. E me trouxe a notícia. Como esse meu amigo só traz notícia estranha para o meu lado, e a gente estudava juntos desde a idade, desde a infância no Marista, né? Mas esse meu amigo, todos nós éramos católicos e ele era espírita já de carteirinha criança. Tornou-se um médium de informidade. E veio me avisar isso. Eu fiquei sem entender muito bem do porquê dos espíritos estarem fazendo aquilo. E, levado pela curiosidade, eu fui com esse meu amigo a um determinado lugar, que era o centro onde ele participava, porque ele insistiu para ir. E a partir do encontro que eu tive nesse centro com um outro ser humano, que uns 6 meses depois dessa data, esse outro ser humano, dentro de uma confusão muito desagradável, porque o temperamento dele é mais complicado que o meu, esse ser humano chegou para mim, e eu vou ter que pular aqui muita coisa, senão a gente vai perder muito tempo. Ele disse: se você vai morrer com essa idade, antes disso nós temos que resolver um problema muito sério, e sou eu e você. Eu já lhe matei em outras vidas algumas vezes, e então já estou acostumado a ver você morrer jovem. Não é? Mas você tem que se submeter a algo que eu sei, papapá, papapá, papapá. E eu já falei com Chico Xavier, já falei com Divaldo Franco, e é isso que você tem que fazer, papapá. E esse ser me disse: eu fui Aquiles na guerra de Troia, meu espírito como Aquiles, e desde essa época que a gente vem tendo desavenças, mas em todas eu me matei. Eu digo: maravilha, isso é uma excelente forma de começar a ter amizade. E esse cara era um pouco chato, ele era bem mais velho que eu, ele morreu um dia desse com 199 anos, faz uns 2 ou 3 anos que ele morreu. Nos tornamos grandes amigos, mas através desse ano, ele recebeu uma série de mensagens que diziam que eu e ele, nós teríamos que cuidar de Satã e de Lúcifer. Então a coisa veio desse jeito para cima de mim. Veio através de uma pessoa que eu não gostava dela, uma pessoa extremamente truculenta, e que de fato eu olhava assim para ele, mas era um derrubar de cartas de um baralho especial, que de fato esse cara foi Tiradentes, só para vocês terem noção, Tiradentes brasileiro.
foi esse senhor. Como ele escreveu um livro contando tudo isso, não tem problema eu falar. A própria Mariluza Vasconcelos, quando se encontrou com esse senhor pela primeira vez no aeroporto, ele disse: Alferes, você está... É um negócio muito esquisito. Então, o Chico sabia que isso era verdade. Só para vocês terem noção, esse senhor, antes de eu falar de Lúcio, quando nós nos tornamos amigos nessa vida, porque a gente teve que conviver uns 6 meses para poder lidar com essa questão de Lúcifer e de Satã, ele me dizendo a vez que ele foi a Chico Xavier, entrou numa fila lá, tem umas 1000 pessoas, sei lá. Ele disse que foi a eternidade e tinha 2 senhoras na frente dele. Aí essas 2 senhoras olhavam assim para Chico, aí uma dizia para a outra: né? Ele é. Ele é. Aquele jeitinho, ele é. Ele é. Aí esse meu amigo, chamado Valdemar, que ele me permite citar o nome dele, ele está desencarnado, Valdemar Matoso, só sério, eu queria esganar aquelas 2 ali, porque a gente estava ali para falar com o Chico, e as 2 falando mal do Chico, criticando o Chico. Aí quando chegou a vez da gente, uma beijou a mão de Chico, pediu não sei o quê, a outra beijou a mão de Chico, mas Chico ficou segurando a mão das 2, sem deixar as 2. Aí Chico olhou para as 2 e disse: eu sou casto. Mas soltou. Aí esse meu amigo Valdemar disse que foi a maior glória que ele teve na vida, em ver como Chico Xavier, elegantemente. E, sim, aí o esquisito da história é que quando Chico olhou para Valdemar, isso Valdemar me contava. Aí Valdemar foi se ajoelhando, segurando as mãos de Chico, aí Chico se ajoelhou junto, começou a chorar. Começou a agradecer e beijando as mãos de Valdemar. E Valdemar queria tirar as mãos, tem quase 1,90 m de altura, e Chico segurando. Aí foi, segundo ele, foi uma coisa ao contrário, porque a turma lá de Chico, pensando que era Valdemar que estava segurando Chico, mas era Chico que estava segurando Valdemar. E foi um puxa para cá e puxa para lá. Ele disse que foi o momento mais terrível da vida dele, junto com esse momento maravilhoso em que... E ele não falou com o Chico. Pior que ele foi, então, nessa fila. Ficou 2 dias hospedado lá, esperando, e chegou na hora, foi essa confusão. Ele foi puxado do Chico, voltou para a mesa, e ele foi. Aí Divaldo foi fazer uma palestra em Natal. E hospedou-se na casa de Valdemar. Alguma coisa assim. Aí Valdemar disse, falando com Divaldo, isso, estou contando que Valdemar me contou. Sabe, Divaldo, uma vez eu estive lá em Chico e contou tudo isso. Mas Chico ficava segurando minhas mãos e beijando minhas mãos e me agradecendo, e eu não sei porquê. Você, se algum dia souber, os seus espíritos puderam esclarecer, aí Divaldo, segundo Valdemar, disse: não, Valdemar, eu sei. Isso aí, eu sei, porque na época da Guerra de Troia, o espírito de Chico era o rei Príamo. Seu espírito, como você sabe, na Guerra de Troia foi Aquiles. E você tinha matado o filho dele na guerra, Heitor, e ficou na posse do cadáver. E ele foi lhe pedir humildemente que você cedesse o cadáver do filho dele para ele poder fazer as honras do enterro, blá, 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 blá. E ele foi expulso por você do seu acampamento, mas depois você mudou de ideia e mandou o cadáver do filho, e ele nunca teve a oportunidade de me agradecer. Aí estava agradecendo agora, esses 1.300 anos depois. Então, assim, por que eu estou contando isso? Para a gente entender de onde é que saíram essas notícias de Lúcifer e Satã para cima de mim. Logo desse circuito aqui, envolvendo essas figuras. E todas que eu considero top, porque o próprio Valdemar Matoso dedicou a vida dele a isso. É uma figura, sustentou 40 anos ao orfanato de crianças, manteve, é um benfeitor.
Mas é uma pessoa tremendamente chata, era. E, meio que forçado pelas circunstâncias, foi assim que eu e esse irmão Valdemar, nós lidamos com uma perspectiva de uma história espiritual extremamente complicada. E foi assim que me defrontei, enquanto Rogério, com essa coisa que terminou sendo uma reunião, pior que está gravado, eu não sei onde é que o Valdemar deixou isso. Ele gravava tudo, né? Mas assim, foi quando Lemion, ou Satã, invadiu lá as nossas defesas e ele foi, vamos assim dizer, caiu no Arapuca amorosa e foi capturado. E foi quando todo um padrão de conhecimento meu, Rogério, associado ao espírito que me anima, se abriu sobre essa questão de rebelião de Deus. A coisa começou em cima disso. Aí foi quando, nessa época, eu já estava escrevendo vários livros, mas ninguém sabia, nem eu sabia que aquilo era livro. Mas assim, então começou de uma maneira muito forte, muito forte. E junto com isso, algumas outras vidas que o espírito que me anima teve, que tinham relação direta ou indireta com essa confusão ocorrida lá atrás, para que eu, Rogério, pudesse compreender, o espírito que me anima foi didaticamente, mostrando os painéis de cada um, e eu ficava sem entender por que diabos eu tinha que entender aquilo, se eu mesmo não queria compreender nada daquilo.